Está começando mais um Juntos a Bordo TV. No programa de hoje, você vai dar um passeio por Lençóis, na Bahia, e conhecer alguns encantos da Chapada Diamantina. Aproveite também para viajar na leitura com as sugestões dos passageiros. Vamos te dar dicas para que a sua viagem seja sempre segura. O papo de hoje é com Tuca Andrada, ator conhecido e querido do público. Veja se os passageiros se saíram bem em mais um jogo da viagem. Saiba ainda o que é melhor e o que é mais barato no Brasil nessa época do ano. E se você pensa que as memórias da viagem ficam apenas nas fotos, você está bem enganado. Então aperte o cinto e ajeite a poltrona, que está começando mais um Juntos a Bordo TV. Uma dica de viagem que eu dou para vocês é a Chapada Diamantina. É um ótimo local para se visitar com família e amigos. Já visitei 3 vezes e fiquei hospedada em Lençóis. Lençóis, cidade que foi emblemática na época da mineração na região da Chapada Diamantina. Preservando as ruas de paralelepípedo e os casarões do século XIX, onde hoje funcionam bares, restaurantes e pousadas, a cidade foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sua bela arquitetura e suas ruas estreitas nos fazem voltar no tempo. Próximo a ela, temos muitas trilhas e cachoeiras para se conhecer. Algumas dicas de trilhas que eu dou são Cachoeira da Primavera, o Ribeirão do Meio, o Mirante, a Cachoeira do Mosquito, Cachoeira do Sossego, Cachoeira do Buracão, que fica localizada em Ibicoara. Outra dica que eu dou são as grutas. A Chapada Diamantina possui opções para todos os gostos, como a Caverna da Torrinha, a Gruta Azul, a Gruta da Pratinha e o Poço Azul, onde podemos fazer mergulho de flutuação. E não esqueça o Poço Encantado, um dos lugares mais incríveis de lá. Também podemos fazer o passeio do Marimbus, que também é conhecido como Mini Pantanal. É um passeio de barco em meio à natureza e ótimo para se fazer com a família. O passeio de Marimbus dura cerca de 3 horas e ao final se chega ao Roncador, repleto de piscinas naturais. E claro, não podemos deixar de citar as belas paisagens que a Chapada Diamantina nos proporciona, como a Cachoeira da Fumaça e o tão conhecido Morro do Pai Inácio. Lá tem tantas opções de locais para se conhecer que já visitei 3 vezes e ainda não consegui conhecer tudo. Então, se você tiver a oportunidade, conheça esse paraíso e sempre que puder, viaje. Atenção! Chegando a Lençóis, procure agências e guias autorizados para conhecer todos os recantos com segurança. Grutas e cavernas só podem ser visitadas com os guias locais. Qual estado tem o maior litoral do Brasil? Rio de Janeiro, Bahia ou Maranhão? A temperatura está subindo, viaje de ônibus. Resposta certa B. A Bahia está em primeiro lugar com mais de 12% da faixa litorânea nacional, seguida do Maranhão e do Rio de Janeiro. Siga o Juntos a Bordo nas redes sociais. Vamos ouvir alguns viajantes e saber que livros eles nos indicam. Eu vou indicar o livro Steph, A Sobrevivente. É um romance que se passa no regime nazista e achei muito interessante que enquanto eles estavam em uma guerra, havia um romance. O livro que eu indicaria seria O Extraordinário. Esse livro eu já tive a oportunidade de ler e gostei muito, porque retrata a história de um garotinho que nasceu com deficiência e no meio onde ele estava, ele se sentia rejeitado com os outros colegas que eram bons de saúde, mas
Esse livro mostra a superação porque com essa diferença que ele tinha, ele pôde mostrar para os outros que ele podia fazer a diferença, mesmo com a deficiência que ele tinha desde nascença. Então, um livro muito bom, que trata uma história bem interessante mesmo. Então, eu deixo a dica do Extraordinário para vocês verem, que é um livro muito show, muito bacana. Mais dicas de leitura você encontra no blog juntosabordo.com.br. Uma viagem perfeita passa também por alguns cuidados do passageiro. Fique atento à sua mala na rodoviária. Anote o número do ônibus em que está viajando. Pode ser útil quando você descer nos pontos de parada. Fique atento ao tempo de parada para não atrasar a viagem ou mesmo perder o ônibus. Não deixe sua bagagem de mão sozinha no ônibus durante as descidas e guarde o ticket da bagagem que está no bagageiro. E a dica mais importante: use cinto de segurança durante toda a viagem. O cinto é o item de segurança mais importante do ônibus e quem o aciona é você. Chegou a hora de mais um jogo da viagem. Vamos ver quem ganhou o pendrive dessa vez? A primeira vitória brasileira em uma Copa aconteceu em 1930. De qual seleção o Brasil ganhou? Inglaterra, Bolívia ou Argentina? C, Argentina. Já era, já. A, Inglaterra. Inglaterra. Bolívia. Bolívia. Ganhou da Bolívia. Bolívia. Resposta certa, B. Qual o maior parque urbano do Brasil? Parque da Cidade, de Brasília, Parque Ibirapuera, de São Paulo ou Parque das Dunas, no Rio Grande do Norte? C, Parque das Dunas, em Rio Grande do Norte. Eu acho que é a B, em São Paulo. Ibirapuera, São Paulo. Ibirapuera. Parque Ibirapuera de São Paulo. Esse outro parque eu não conheço, de Brasília. E é mais perto, eu deveria conhecer, né? Parque de Brasília. Parque da Cidade. Resposta certa, A. Qual cidade brasileira está em maior altitude? São Joaquim, em Santa Catarina, Campos do Jordão, em São Paulo ou Monte Verde, em Minas Gerais? Campos do Jordão. São Joaquim. Monte Verde. São Joaquim. Campos do Jordão. Campos do Jordão, em São Paulo. Eu já sabia, eu estive lá várias vezes. Campos do Jordão. Ai, que ótimo. Resposta certa, letra B. Tá, que lindo. É um ônibusinho. Adorei participar. Muito obrigado. Adorei. Vou levar essa lembrança para minha terra, Natal. Qual BR é conhecida por percorrer o litoral brasileiro do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul? BR-116, BR-153 ou Transbrasiliana ou a BR-101? A beleza do caminho, mais uma vantagem da viagem de ônibus. Resposta certa, C. A BR-101 atravessa 12 estados, passando por lindas paisagens como o trecho Rio Santos, imortalizado na música popular. Siga o Juntos a Bordo nas redes sociais. Em cada temporada, de mês a mês, destinos se tornam mais convidativos, seja pelo clima, pelos eventos e atrações ou ainda pelo preço. A boa notícia nesta época, entre agosto e outubro, é que muitas vezes o melhor destino também vai estar mais barato, pois estamos na chamada baixa temporada. Veja então algumas dicas mês a mês para aproveitar a viagem. No Rio de Janeiro, Nova Friburgo tem as temperaturas mais baixas do estado e boa infraestrutura turística, para você curtir o friozinho com conforto. O mês de agosto é animado com festa que celebra a cultura suíça e inclui danças folclóricas, comidas típicas, cortejos e o Festival do Chocolate. Se o projeto é fugir do frio, aponte sua bússola para o alto do mapa entre Maranhão, Piauí e Ceará, ou considere também o trecho do sudeste entre o Espírito Santo e a costa norte do Rio de Janeiro, com temperaturas amenas em torno dos 25 graus.
Em setembro, o país começa a florir e vale muito a pena conhecer as cidades de Olambra e Cunha, no interior de São Paulo. Olambra, neste período, realiza a Expo Flora, uma exposição com mais de 300 produtores de flores. E Cunha também pode te surpreender. Lá, além das lindas cerâmicas, principal artesanato local, você vai ficar de queixo caído com o maior lavandário do país. Já no início de outubro, nem tão em conta, mas muito animado, é a Oktoberfest em Blumenau, Santa Catarina. Shows, gastronomia e muito chopp e cerveja para festejar a cultura alemã. Belém também fica cheia em outubro por conta do Círio de Nazaré, mas se optar por esse destino, reserve mais alguns dias para explorar a cidade. Se é o destino mais disputado ou mais barato que você vai escolher, tanto faz. O importante é aproveitar todas as oportunidades de subir em um ônibus e descobrir o Brasil. A primavera no Brasil começa em setembro e termina em dezembro. Que estado é o maior produtor de flores do país? São Paulo, Paraná ou Ceará? A estrada está florida. Viaje de ônibus e aproveite a paisagem. Resposta certa, letra A. São Paulo é o maior produtor de flores em geral, mas o Ceará surpreende como o maior produtor de rosas do país. Siga o Juntos a Bordo nas redes sociais. Cada pessoa tem uma forma diferente de guardar as memórias de viagem. Veja como a Morgana gosta de relembrar cada momento. Eu amo viajar norte, sul, leste, oeste. Quando eu estou em alguns lugares que eu digo, meu Deus, o que é que eu vou trazer de lembrança para mim? Eu sou fã de elefante, então esse elefante foi de um local, aqui já foi de outro, aqui já de outro. Eu, quando cheguei também do norte, esse filtro dos sonhos, eu acho a coisa mais linda. Como eu não queria trazer algo grande, eu peguei e trouxe uma miniatura. Tem também lá da Bahia, a baianinha com as fitinhas. Quando cheguei em Juazeiro, encontrei esse paticíssimo. Não podia deixar de ter. Uma pessoa histórica, né? Cheguei em Natal, achei linda. Essas bonequinhas, achei a coisa mais linda. Então lá em Natal, eu disse, vou levar e trouxe, vocês estão vendo, uma quantidade razoável. Quando eu fui para o Maranhão, não podia deixar a canequinha, a cidade velha, é o Bumba, meu boi, mas sempre caracterizando também a cidade velha. Olha que coisa linda. Eu vou gostando desses pesos, né? Aqui é o Rio de Janeiro, aí vem o nosso Cristo Redentor. Brasília que eu gosto tanto de ir. Então eu tenho essa história aqui todinha de Brasília. Aqui já foi em Curitiba, eu fazendo um passeio que nós temos lá de ônibus. Aí em cada ponto que eu ia, eu comprava uma coisa. Do norte, quando eu viajei, é algo que marca muito, né, na vida da gente, são os jarrinhos indígenas, desses detalhes indígenas. Em Maceió, na passagem de Maceió, é um chaveirinho, uma chinelinha, mas vocês podem ver, né? Tem um nomezinho. Estava numa feirinha também em São Paulo e me marcou também isso aqui. Primeiro que tem um elefante, como eu já falei, que eu amo elefante. Mas era exatamente também a diferença, né? Eu tinha esse sonzinho para ficar recordando onde eu estava. É importante, nós temos as recordações, não só de fotos, mas como vocês veem, de mimos. Viagem, curtam, não deixem de trazer esses mimos, vale a pena. É uma dica que eu dou. Agora, a Luciana vai nos dar dicas de como usar lembranças de viagem na decoração. A proposta que a gente pode pensar assim para souvenir, né, no design interior para um projeto, que eu tenho alguns clientes já aconteceram de me solicitar. Tem várias opções que a gente pode fazer uma decoração, uma ambientação com esse tipo de peça. Pode ser numa sala, pode ser num escritório, pode ser num corredor de um apartamento de circulação entre quartos, pode ser numa varanda, dependendo do estilo desse souvenir que eles trazem, né? A gente pode tanto decorar uma parede, dependendo se for souvenirs que a gente consiga
como quadros, como pratos, a gente pode fazer essa ambientação e também como peças, né, pequenas que a gente consiga colocar em estantes, em prateleiras. Então todos esses acessórios, essas lembranças, a gente tem como pegar um canto, fazer uma forma com que deixe harmoniosa e tenha realmente a característica e a personalidade da família ou do casal ou até dos filhos que gostam de colecionar algum tipo de souvenir de viagem. O nosso Brasil, ele tem vários estilos de souvenir. Cada cidade, cada estado tem estilos diferentes, tem culturas diferentes. Com isso, muitas vezes o cliente ele pode vir com aqui uma renda do Ceará e vem uma bombacha lá do sul e assim por diante, com objetos diferenciados, de tamanhos diferentes, de estilos totalmente diferentes, que é o nosso país. Como também tem situações de clientes que podem chegar com ingressos de shows, de espetáculos. A gente pode fazer um tampo de uma mesa, sendo ela de madeira no fundo, e jogar ingressos ou tickets, o que seja, dentro e tamponar com uma peça de vidro. E aí a gente tem aí uma mesa de acordo com a história daquele cliente. E aí a gente pode fazer um tipo de mesa como essa, como eu posso emoldurar num quadro, fazer vários quadros que a gente possa fazer uma parede que tenha todos esses ingressos de uma forma bem alegre, bem descontraída e deixa o ambiente bem legal. Você que está nos assistindo aqui no Juntos a Bordo, a gente tem uma pequena sugestão que vocês vão gostar. Que tal trazer souvenirs ou algum tipo de lembrança para arrumar ou decorar a casa de vocês? E aí vocês vão conseguir trazer toda uma história dessa viagem que foi maravilhosa, que vocês trouxeram e concretizaram um sonho de poder viajar, ou seja pelo Brasil, ou seja pelo mundo, para trazer um pouco dessa história para o ambiente de cada um e poder ter concretizado tudo isso, esse sonho maravilhoso que é viajar. Boa viagem! Com vasta experiência na TV, no cinema e no teatro, Tuca Andrada nos conta um pouco de sua vida e da carreira de ator. Comecei no colégio com uma peça da Maria Clara Machado, depois eu fiz o Alta Compadecida do Ariano Suassuna, e no colégio ainda. E daí eu fui chamado por grupos amadores para ir trabalhando lá e essa paixão foi crescendo cada vez mais na minha vida e eu resolvi mudar para o Rio de Janeiro. Meu nome artístico ele apareceu do nada, porque foi uma babá, né? Meu nome é José Ivaldo, uma babá me chamava de Pituca e depois ficou Tuca. E aí, quando eu virei ator, eu precisava de nome artístico, usei meu apelido e botei o Andrade. Na verdade, eu botei Andrada, meu nome é Andrade. Mas eu botei Andrada porque ficava mais sonoro. Desde que eu subi no palco, eu queria ser ator. Eu decidi, eu quero fazer isso. Aliás, mesmo antes de subir, quando eu via peças que iam em Recife, ou assistia filmes, eu quero fazer, quero tentar para não ver como é. E quando eu subi, eu disse, não, é isso que eu quero fazer. Você não pode pedir isso, a vida seguiu adiante. Deus permita que vocês possam sobreviver à sua própria sentença. Eu acho que todos os personagens são muito marcantes para mim, porque mesmo os que eu acho que eu não fiz tão bem ou que não fizeram tanto sucesso, eles me ensinaram muitas coisas, né? O personagem ele te ensina muito. Te ensina muito como artista e te ensina muito da vida, né? Qualquer personagem é um mergulho na vida do outro, né? Você ser ator é um ato de amor para com a humanidade, porque você tem que se despojar de toda crítica, de todo julgamento para entender aquela pessoa. Você tem que entender por que ele está ali, o que bate para ele, como é onde ele se emociona ou não. Então eu acho que todos os personagens eles trazem um ensinamento muito grande para você, né? Por isso que eu não gosto de dizer esses personagens me ensinaram. É lógico que os personagens que fazem mais sucesso, né, acariciam o seu ego, a sua vaidade, e isso, lógico que você tende a gostar mais, mas eu não acho injusto eu fazer isso com meus personagens, tirar um só. E às vezes pela estrada, enluarada, lembro-me de uma toada que ela para mim cantava. Eu adoro fazer turnê por causa disso mesmo. Além da parte artística, que é você sempre, quando chega num teatro, você tem que adaptar a peça para aquele lugar. O público é diferente, cada região do Brasil tem um público completamente diferente, né? Mas além disso, essa troca de você estar sempre conhecendo pessoas diferentes, entendeu? Costumes diferentes, comidas diferentes, né?
Eu acho o Brasil um país fantástico, a gente poderia sobreviver só de turismo. Você vai de norte a sul, a paisagem muda, as pessoas mudam, as comidas mudam, tudo, a música muda, tudo muda. Né? Isso te enriquece muito, abre sua cabeça, abre seus horizontes. Eu acho que viajar é um grande bem. Né? Tomara que todas as pessoas pudessem viajar sempre. Né? Eu sempre gostei de estrada, né? Assim, eu e a minha família toda. Na verdade, meu pai sempre tinha essa mania de sair viajando. Então, desde criança eu tenho isso. E eu tenho essa alma aventureira mesmo. Eu gosto de estrada, eu gosto de viajar. Eu tenho uma ansiedade, uma vontade de conhecer outros lugares, outras pessoas, outros costumes. No Brasil eu conheço quase todas, as grandes cidades eu conheço todas, né? As pequenas algumas, as pequenas menores. Conheço algumas porque eu já fiz muita turnê. Tem muita diferença mesmo. Quando eu falei, são pessoas diferentes, que aparecem, são vários países dentro de um país só. O público nordestino, ele é muito quente, ele demonstra se ele gosta ou não. O público do sul, ele é um pouco mais frio, ele é um pouco mais na dele, entendeu? E, às vezes você até acha que eles não estão gostando, mas eles estão gostando sim. Mas é um outro tipo até por causa da colonização europeia no sul é diferente, né? A gente tem esse calor todo, mas são só características, não quer dizer que uma coisa seja melhor que a outra, só são diferenças mesmo, que eu acho fantástico acontecesse num país. Então eu quero convidar vocês, amigos, juntos a bordo, para virem ao teatro, assistirem não só a mim, mas qualquer outra peça que esteja rodando aí pelo Brasil. Temos grandes atores, grandes grupos viajando, fazendo turnê, quer dizer, ainda tem uma longa estrada aí pela frente e eu espero ver você no teatro. Nosso Juntos a Bordo TV de hoje chegou ao fim. Esperamos que tenham gostado. Até o próximo e boa viagem! Obrigada por sua companhia. Siga o Juntos a Bordo nas redes sociais. Realização: Abrate.